Olá, dando continuidade então à nossa série ABC da raiz dos sintomas emocionais, hoje nós vamos continuar com o assunto alergias. No vídeo passado, eu falei sobre as alergias de pele, principalmente aquela que afeta a camada epiderme da pele, né? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alergia ocular, as alergias oculares. O que pode estar por detrás de um conflito, de um problema, de processo alérgico em olhos? Então, inicialmente é importante esclarecer que sempre por detrás de um sintoma existe um contexto emocional. E geralmente esse contexto emocional ele é acompanhado de um trauma, algo que aconteceu que a pessoa não esperava que fosse acontecer, algo que ocorreu, alguma situação, algum evento, algum fato que para a pessoa foi traumático, que para a pessoa foi chocante. Então, quando eu falo de conflito, eu estou falando de um trauma, tá? Só para deixar claro aqui para os nossos próximos vídeos e para esse vídeo também. Então, alergia ocular. Nós podemos estar falando, então, de um conflito, de uma situação vivida, de um trauma, que trouxe para essa pessoa um sentimento forte de incapacidade em tomar um rumo, em tomar uma direção na vida. Então, nós podemos pensar em uma pessoa, trazendo aqui um exemplo, uma pessoa que está com dificuldades de direção, de rumo, de direcionamento no seu relacionamento afetivo. Então, pode ser que aquele relacionamento não esteja mais legal para aquela pessoa e que, na realidade, ela não suporte mais aquela relação, estar naquela relação. Só que muitas vezes isso não está no consciente ainda da pessoa. É algo que a pessoa não consegue enxergar racionalmente. Então, muito provavelmente, o corpo dela vai se movimentar, vai rodar um programa biológico para que, de alguma forma, ela consiga enxergar aquilo que ela está sentindo naquele momento, aquele desconforto em relação àquele relacionamento. E qual seria o órgão que o nosso corpo, direcionado pelo nosso cérebro, utilizaria para que houvesse ali um sintoma, um desconforto, uma alergia, para que essa pessoa pudesse enxergar aquilo que ela não consegue ainda racionalmente? Os olhos. Os olhos que têm o papel da visão. Então, sim, uma pessoa pode desenvolver uma alergia em olhos devido a um sentimento de profunda incapacidade em resolver algo ou alguma área da vida dela. Aqui eu citei o exemplo dos relacionamentos. Mas também existe uma outra possibilidade emocional que pode fazer com que uma pessoa desenvolva alergia ocular, alergia na região dos olhos, que é um contato de separação. Alguém ou algo que eu perdi de vista. Perdi de vista, perdi diante dos meus olhos. Pode ser um processo, por exemplo, de luto? Sim, pode ser um processo de luto. Pode ser um familiar que tenha falecido. Mas vamos pensar num outro exemplo aqui. Eu pensei num outro exemplo para trazer para vocês. Vamos imaginar uma criança, uma criancinha, seus 6, 7 anos, que desenvolve alergia nos olhos. O que poderia estar por detrás dessa alergia? Então vamos imaginar que essa criança, ela tinha lá uma escolinha a qual ela frequentava na cidade A. E ela gostava muito daqueles amiguinhos, tinha um bom relacionamento na escola. E de repente, os pais precisam mudar de cidade por motivos particulares que aqui não cabem a gente, enfim, falar, né? Senão vamos alongar demais o vídeo. Mas enfim, os pais precisam mudar de cidade muito rapidamente.
e, consequentemente, essa criança vai precisar mudar de escola também. Então, essa criança, ela perde de vista a professora, que ela gostava muito. Ela perde de vista os amiguinhos com quem ela tinha contato, via todos os dias na escola. E podemos pensar até que essa criança vai perder de vista alguns familiares, os quais ela tinha mais contato. Avós, tios, tias. Ela perde de vista. Isso pode ser chocante para essa criança e traumático, a ponto sim dela desenvolver uma alergia ocular. Lembrando sempre que o que eu trago aqui para vocês são apenas exemplos, né? As histórias de cada um, as histórias, elas podem variar, mas é importante a gente entender o contexto que está por detrás, que é esse contexto de incapacidade que eu trouxe para vocês em um direcionamento e até mesmo um conflito de separação.